Fala pessoal, hoje o canal Resolvendo está trazendo aqui uma revisão muito interessante sobre a estrutura do texto argumentativo. Vamos aqui falar algumas noções gerais, teóricas, e depois mostrar alguns exemplos práticos, simples, mas que podem te ajudar muito nos seus estudos para redação. Então, este vídeo é sobre estrutura do texto argumentativo. Vamos nessa? Bom, como está aí na introdução, a gente sabe que um texto argumentativo ele pode parecer de início difícil, mas quando você exercita, você treina, você lê bastante, você vai buscando subsídios para se fundamentar, ele acaba ficando divertido e satisfatório. Então, neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as características principais e a estrutura desse texto argumentativo. Bem, pessoal, o texto argumentativo ele começa com a introdução. A introdução é aquela parte inicial do texto, na qual você apresenta o tema ao seu leitor e vai chamar a atenção dele para esse tema. Então, na introdução do texto, é importante incluir uma tese clara e objetiva. Você já tem que ter uma noção da sua tese aí e condensar esse argumento, condensar essa tese em algumas frases. Isso é muito importante. O que é que um texto argumentativo tem de características assim que o singularizam, principais do texto argumentativo? Quais são as características principais desse texto? O primeiro deles, como você está vendo na tela aí, é a objetividade. Um texto argumentativo deve ser claro e objetivo, não pode divagar muito com aquelas conversas desnecessárias. Ou seja, é muito importante você apresentar o seu argumento de maneira clara para que todos possam entender. Um outro aspecto do texto argumentativo são as fontes. As fontes precisam ser confiáveis, porque um bom texto argumentativo, ou como se queira chamar, dissertativo argumentativo, deve estar embasado em fontes confiáveis para que os seus argumentos sejam sólidos e fundamentados. A terceira característica é o idioma adequado, a adequação vocabular. É importante observar as normas gramaticais, no nosso caso aqui o do português brasileiro, a gramática normativa, e evitar certos usos linguísticos que possam prejudicar o entendimento desse texto, possam prejudicar ou reduzi-lo, ou apequená-lo, né? Como usar gírias ou usar expressões da linguagem oral cotidiana mais informal. Um quarto ponto seria a clareza. É fundamental que um texto seja claro e fácil de entender. Então, sempre que você estiver escrevendo um texto argumentativo, confira se o seu ponto de vista está alinhado com a sua tese e apresente exemplos claros ou fatos ou dados para apoiar esse seu argumento. A estruturação da introdução, ela pode ter um gancho, que é aquele momento em que você apresenta o seu tema de forma interessante, dando o contexto e despertando o interesse do leitor. Pode ter um contexto, quando você vai explicar o seu ponto de vista e dar informações que você acha importante para o leitor compreender o tema. E uma tese, lógico, é sucinta, mas é uma tese. Você tem que apresentar na introdução a sua tese e o argumento central do texto, como eu falei antes, de maneira clara e objetiva. Um outro aspecto interessante que você tem que lembrar quando estiver escrevendo um texto argumentativo ou um texto dissertativo é o seu desenvolvimento. Ele envolve pesquisa, debate, anotações e criação de argumentos. A pesquisa você vai escrever fundamentando-se naquilo que você leu previamente, nos seus conhecimentos prévios. Então, faça uma pesquisa minuciosa sobre o tema que você escolheu. Eu sei que numa redação de um concurso isso não é possível, mas o que é que você vai até lá? Lê bastante. Se você imagina que um Enem, por exemplo, tem um tema de redação que é bem atual, ou polêmico ou atual, faça leituras que tendenciem para esse tema do Enem, por exemplo. Você tem que buscar temas que estão em voga em redações, em vestibulares, em concursos e no Enem. Então, faça uma pesquisa, leia textos em diferentes sites, em diferentes livros, em diferentes fontes, não apenas na internet, e compare essas fontes.
O debate é fundamental, então discuta o tema com outros, se possível for. Não é polemizar, não é causar polêmica, não é polemizar naquela acepção que a gente tem hoje da internet, que é negativa, como uma pessoa polêmica. Não, é você dialogar, trocar ideias. Então, troque opiniões e peça por feedback sempre que possível. Eu sei que muita gente não consegue isso porque estuda sozinho, mas quem puder ter uma rede de colaboradores, um grupo de amigos que possa discutir temas de redação, isso fortalece muito. Anotações são fundamentais. Tanto anotações eletrônicas no seu computador, no seu banco de dados aí, como no caderno também. Então, faça anotações daquilo que você acha mais importante. Fiche textos, faça fichamento de textos, faça resumo de textos. Isso pode te ajudar muito. Quando você resume um texto, quando você ficha um texto, quando você resenha um texto, você está exercitando o seu ato de escrever, a sua escrita. E 4, criação de argumentos. Crie argumentos que sejam sólidos para sustentar a sua tese e desenvolva os principais pontos do texto. Ok? Então, os argumentos, como eles se estruturam? Como os argumentos se estruturam? O argumento tem uma introdução, que é quando você apresenta esse argumento e explica como ele se relaciona com a sua tese. Há um embasamento, como eu falei, né? Vem da sua leitura prévia, do seu conhecimento prévio. Então, forneça um embasamento para seu argumento. Utilize fontes confiáveis e apresente dados que sustentem suas informações. Explicação. Explique o que você quis dizer. Seja claro e objetivo para que o seu leitor possa compreender de maneira plena, clara, os seus argumentos. Conclua os seus argumentos. É o 4º ponto aí. Conclusão. Conclua seus argumentos, mostrando como eles reforçam a sua tese e apresentando possíveis contrapontos ou até soluções também. Conclusão. Como a conclusão se estrutura? Ela tem uma recapitulação quando você resume de forma sintética os principais argumentos que você apresentou ao longo do texto, da introdução até o desenvolvimento. Ela tem um reforço da tese, que é quando você corrobora, ratifica as suas ideias centrais e apresenta novos dados que sustentam a sua tese. E, como eu falei, né, ela propõe uma solução. Redações que os exames em geral cobram, elas sempre procuram, elas sempre analisam se você propôs soluções. Então, apresente a sua proposta de solução para o problema ou reflexão, discutindo ao longo do texto. Ok, gente? Por fim, nessa parte de, vamos dizer assim, de teoria, dessa aula de revisão sobre estrutura do texto argumentativo, quero deixar aqui 4 dicas. A primeira é organize suas ideias. É muito importante que você consiga ter ideias bem organizadas para que o texto fique mais claro possível. Mantenha o foco em seus argumentos e na tese que está defendendo. Você não pode perder a coesão e começar a se ramificar de maneira desnecessária, você divagar muito no seu texto. Não precisa divagar muito no texto. A terceira dica é não exagere nas informações. Um texto muito longo você vai reprovado, porque o texto tem um limite máximo de palavras ou de linhas, no caso da redação, para vários concursos aí de 20 a 30 linhas. Então, é fundamental que o texto tenha um equilíbrio entre informações e opiniões para que não fique enfadonho. E a 4ª dica dessa parte teórica é revise e edite. Não esqueça de revisar e editar o seu texto após terminar. Ainda bem que nos concursos em geral você tem um rascunho e tem a parte de você passar para a folha de resposta que vai ser definitiva. Então, revise bem o texto antes de colocar ele na folha de respostas. Isso pode tornar o texto mais claro e aumentar a sua credibilidade. Ok, gente? Na segunda parte desse vídeo eu quero mostrar a vocês aqui alguns textos que podem te ajudar um pouquinho a entender mais como esse texto argumentativo se estrutura na prática. Vamos nessa? 2 exemplos de textos argumentativos. Vamos aqui explorar um pouquinho exemplo de texto argumentativo, e um deles é contra a legalização das drogas e o outro é a favor da igualdade de gênero. Vamos lá? Bom, o texto de argumentação contra a legalização das drogas é o seguinte: há um contexto de justificativa primeiro, ele fala: o uso de drogas é um problema de saúde pública que afeta a sociedade como um todo. Ele tentou dar aqui o seu contexto, falando da saúde pública e da sociedade como um todo. Ele apresenta o seu argumento, quando ele diz assim: a legalização das drogas não resolveria o problema do tráfico e pode até aumentar o consumo
entre os mais jovens. Então, a sua tese central é essa aqui, que legalizar as drogas, os entorpecentes, não vai resolver a questão do tráfico e vai até piorar a questão do consumo. E depois ele desenvolve o seu argumento dizendo o seguinte: a liberalização das drogas leves em outros países não resultou numa diminuição do tráfico ou do consumo e pode levar a um aumento no número de dependentes químicos e problemas de saúde. Então tá aí a sua introdução básica, contexto justificativa, apresentou seu argumento e depois desenvolveu o seu argumento. Agora, um segundo texto seria um argumento a favor da igualdade de gênero. Olha aqui no primeiro exemplo lá, eu mostrei um pouquinho, vamos botar aqui, o contexto e justificativa, apresentei um argumento, desenvolvi esse argumento no tocante a ser contra a legalização das drogas. No segundo texto aqui, eu vou falar um pouco sobre. Eu vou mostrar aqui um texto que vai ser favorável à igualdade de gênero. Então, ele começa com um contexto e justificativo. Ele diz que a discriminação de gênero é uma realidade em muitos países, limitando as oportunidades e os direitos das mulheres. Ponto. Aí é o seu contexto e justificativa. Depois ele vai apresentar o seu argumento. Ele diz o seguinte: a igualdade de gênero é uma questão de justiça e direitos humanos que beneficia indivíduos, organizações e a sociedade como um todo. Apresentou o seu argumento. Depois ele vai desenvolver esse argumento. Ele diz o seguinte: quando vai desenvolver a sua tese, ele diz o seguinte: o empoderamento das mulheres é importante para a eliminação da violência de gênero, melhor distribuição de oportunidades, redução da pobreza, aumento da produtividade e da diversidade nas empresas e instituições. Depois ele vai exemplificar. Ele diz o seguinte: várias organizações e países têm adotado políticas e ações afirmativas para promover a igualdade de gênero, como a adoção de cotas em empresas e instituições públicas, leis que criminalizam o assédio sexual e a conscientização através da mídia. E ele conclui o seu texto dizendo o seguinte: a igualdade de gênero é um processo contínuo que deve envolver indivíduos, governos, empresas e organizações civis, e que é fundamental para construir um mundo mais justo e equitativo para todos. Olha que ele tentou dar a sua solução, dizendo que essa igualdade de gênero é um processo contínuo e que deve envolver todos os indivíduos da sociedade, governo, empresa, até organizações civis. É isso, pessoal, um texto favorável a um tema. E aqui eu quero dar a vocês algumas dicas mais uma vez, sobre como construir um texto argumentativo. O primeiro ponto é você encontrar um problema, você tentar responder a uma questão, a uma pergunta, ou seja, uma situação problemática. Você pode perceber que nos concursos em geral, nas redações de concurso, Enem, vestibulares, em geral, há muitos temas que são problemas. Identifique uma situação problemática e o contexto em que ela ocorre, apresentando dados e fatos relevantes. O segundo ponto, como você viu nos exemplos aí, é o argumento principal. Você tem que apresentá-lo, ele deve ser claro, conciso e se basear em evidências e fatos. O terceiro ponto, você viu no texto lá, é quando você desenvolve o argumento. Desenvolve esse argumento, você mostra exemplos, traz dados que você tem de fontes suas confiáveis, de sua leitura prévia, informações relevantes que o suportem. Obviamente, você vai usar exemplos práticos e evitar generalizações. Redações, quanto mais específicas, mais fundamentadas, melhor. O quarto ponto seria uma contra-argumentação. Refute possíveis contra-argumentos. Você pode trazer para o seu texto contra-argumentos à sua tese, ou seja, opiniões opostas à sua tese, para contra-argumentar essas opiniões, ou seja, defender a sua tese. Então, refute possíveis contra-argumentos, antecipando as objeções da outra parte e apoiando o seu ponto de vista com fatos. E conclua o seu texto, é o quinto ponto aí, reforçando o argumento principal e deixando clara a ação que o leitor deve tomar ou as mudanças que devem ocorrer. E nessa questão, pessoal, do texto argumentativo, a retórica é fundamental. Você entender o poder da retórica
já tem aí meio caminho andado. Artes da retórica. A retórica pode ajudar você a criar textos argumentativos mais eficazes, como o uso da lógica, da emotividade e da credibilidade. Exemplos de retórica bem-sucedida incluem discursos políticos memoráveis. Olha só, leia discursos políticos, ouça discursos políticos, assista discursos políticos, promovendo mudanças sociais e cartas de venda que conseguem persuadir o cliente a comprar um produto ou serviço. Os copywriters da vida que estão por aí na internet hoje, a mão cheia, podem te ajudar a treinar a sua argumentação. E a comunicação eficaz, quando você cria um texto argumentativo, você tem que levar em conta que é importante considerar não apenas o próprio argumento, mas também os interesses e crenças do público-alvo, a fim de criar uma comunicação eficaz e persuasiva. Você tem que envolver esse leitor. Exemplos de texto argumentativo na vida real. Vamos lá. Um texto curto a favor do veganismo. Um bom exemplo de texto argumentativo a favor do veganismo é Comer Animais, do Jonathan Safran Foer, que defende a tese de que comer carne é moralmente errado e prejudica o meio ambiente. Gente, você vai achar livros que defendem uma tese à mão cheia na internet, em bibliotecas. Eu lembro de um livro famoso de um médico, que já é falecido, Elcimar Coutinho, chamado A Sangria Inútil, que ele publicou anos atrás, mostrando argumentos contra a mulher menstruar, por exemplo. Um outro texto aqui é contra mudanças climáticas. Do outro lado do espectro, temos exemplos de argumentos contra a existência das mudanças climáticas, como o livro The Politically Incorrect Guide to Climate Change, do Mark Moran, que afirma que as mudanças climáticas são uma fraude e representam uma ameaça à liberdade e à economia. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que você tem que ler bastante livros que têm uma tese, porque esses vão te ajudar muito a você construir o seu pensamento crítico. Outra dica é transformar suas ideias em ação. Então, use a sua criatividade, não tenha medo de pensar fora da caixa, tem que ser criativo mesmo, tem que construir argumentos criativos. Outra dica é você ser realista, traga explicações, teses, opiniões realistas, concretas. O terceiro ponto é a paixão, né? Quem escreve com paixão, mostra paixão e entusiasmo no que faz, envolve claramente seu público aí e torna a sua mensagem muito mais criativa e impactante. Ok, gente, é isso. Nós concluímos aqui nosso pequeno vídeo sobre revisando o que é um texto argumentativo e mostrando aqui a sua estrutura. E eu concluo dizendo que é o seguinte: construir textos argumentativos, sólidos e eficazes é essencial para conseguir mudanças positivas na sociedade. É porque, gente, o mundo é opinião, o mundo é discurso, o mundo é diálogo. É importante lembrar que o diálogo e o respeito pela opinião dos outros são fundamentais para construir um mundo melhor. Fico por aqui, até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau.